senhoras e senhores, é com imensa alegria que nós estamos aqui reunidos para realizarmos uma reunião pública, de forma remota, mas com muita intenção, com muita vontade de fazermos um debate propositivo, esclarecedor, que traga um encaminhamento para os estudantes, para os professores que fazem educação no nosso estado, no nosso município. Quero, desde já, agradecer aqui os que estão aqui comigo, compondo essa mesa, os nossos convidados. Nós vamos falar hoje sobre os impactos da pandemia na preparação e realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E eu quero logo, antes de começar, agradecer aqui os nossos convidados que atenderam esse convite e que vão falar no decorrer dessa reunião sobre essa importante temática. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas a manutenção de algumas atividades paralisadas, mesmo com a volta gradual, a educação ainda não tem uma previsão e nós precisamos tratar dessa pauta tão importante que é a realização do Enem. Agradecer ao professor Armando, que está conosco nesta reunião, representando o Conselho Estadual de Educação, o professor Francisco Luiz, nesta reunião, representando o Conselho Municipal de Educação, ao qual ele é presidente e é secretário executivo, o professor Avanildo Duque também está conosco, o vereador e professor Jairo Brito, o representante do movimento estudantil, Jefferson Ribeiro, e a representante do Ministério Público, Raquel Borba. Nós combinamos, professor Jairo Brito, vereador também desta casa, já agradecendo a sua presença. É uma fala de 5 minutos para cada convidado e logo em seguida nós vamos abrir para as perguntas que chegarão no chat. Está conosco também o vereador Rodrigo Coutinho. Seja bem-vindo, vereador. Vereadora. A Casa do José Mariano tem muita honra em fazer esse debate, promover esse debate. Foi alvo de sessão plenária por alguns parlamentares na ocasião em que estavam acontecendo as inscrições para o Enem. Então, vamos fazer um debate bem propositivo. Por isso, nesse momento, eu já começo convidando Avanildo Duque para trazer as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Lúcia, Jairo, Rodrigo e demais colegas. Agradecer ao convite feito pela vereadora Ana Lúcia. A última vez que eu a vi foi justamente na audiência pública sobre o Fundeb, que foi presencial, e que a gente estava querendo fazer, desdobrar aquela atividade, essa discussão tão importante que tem rebatimento também sobre o Enem. Eu aqui represento a campanha nacional pelo direito à educação e também sou do conselho político do mandato do vereador Ivan Moraes. Então, para mim é uma honra estar podendo discutir esse assunto tão importante, num contexto tão difícil e tão desafiador que é o que a gente enfrenta. Eu não sabia, Ana, se realmente eu ia ter direito à fala, aí eu não organizei completamente uma fala, mas eu fiquei pensando sobre o mote da nossa reunião e eu fiquei pensando que o primeiro impacto eu acho que é a falta de capacidade ou de vontade do Ministério da Educação de querer tratar o processo do Enem como um processo muito importante e relevante que vem se constituindo nesse mais de 20 anos que ele está sendo aplicado no Brasil. Ele, inclusive, virou referência para outros países e é assim, um dos motivos de orgulho, assim, do ponto de vista político. Eu digo isso porque a propaganda que veiculava na televisão, paga com recursos públicos, ela jogava na desinformação, na pouca informação, desconsiderando que estava tendo uma pandemia
onde havia um crescimento acelerado do número de pessoas vítimas e de óbitos, e que isso afetou diretamente a questão da educação, nesse caso, o ensino médio, de forma muito forte, com a paralisação das aulas presenciais. Então, para mim, foi uma atitude irresponsável do Ministério quando continuou com aquela propaganda e desconsiderando que estava acontecendo essa pandemia. A segunda é uma falta de articulação completa do Ministério de considerar que uma possível volta, ou seja, um adiamento do Enem, deveria levar em consideração toda a possibilidade de conclusão do calendário do ano letivo de 2020, que tem implicações tanto do ponto de vista do ensino médio, e aí tem uma diversidade de situações entre as escolas públicas e as privadas, que não estão sendo consideradas, bem como das instituições que vão receber os alunos que serão matriculados no próximo ciclo. Então, para ter uma ideia, a Universidade Federal de Pernambuco ainda não tem decisão sobre o calendário desse semestre. Então, tem aí uma necessidade de um esforço coletivo de se pensar que o calendário ele tem implicações tanto do ponto de vista do ensino médio, mas do ponto de vista do ensino superior também. Ou seja, o adiamento tem que levar isso em consideração. Não é um caso assim, técnico apenas, mas tem que levar em consideração essa complexidade. Eu acho que foi um impacto relacionado a isso. Como o tempo está correndo rápido aqui, eu vou falar de uma coisa que é muito importante, que é a questão o escancaramento das desigualdades do acesso às tecnologias de informação e de comunicação, colocada a partir de uma suposta possibilidade do ensino à distância de compensar o ensino presencial. O Conselho Nacional de Educação quis colocar isso como uma norma, a gente da campanha e outras organizações fomos contrários, a gente aprofundou esse debate sobre ensino à distância, porque ela revelou toda a desigualdade que existe no acesso e fiquei chocado com a fala do ministro, quando ele foi interrogado no Senado, que ele disse que o Enem não era para reparar, digamos assim, desigualdades sociais. Ele nunca deveria ter dito isso, mas o Enem não pode nunca ser utilizado para acentuar, acelerar as desigualdades. E do jeito como o ministro e o INEP estavam agindo, sem adiar, que teve que adiar posteriormente, leva a essa, digamos assim, acentua essa questão da desigualdade de forma, eu considero até irresponsável. Para finalizar, que meu tempo concluiu, onde foi lançado a proposta de se fazer uma consulta sobre as datas. Eu acho que a consulta é um requerimento democrático bacana, mas se ele não levar em consideração aquilo que eu falei dos calendários, dos calendários serem, digamos assim, consolidados para ter condição de todos chegarem num patamar no mínimo, né, para a prestação do Enem, não vale. E segundo, a consulta, dialogando com a outra parte da minha fala, do acesso à tecnologia da informação, ela vai ser desigual, porque nem todos os que estão inscritos têm a mesma qualidade de acesso. Então, os estudantes das escolas privadas que estão se preparando melhor, eles com certeza vão votar em massa para que seja realizado na primeira opção. Então, eu acho que é muito perigoso, parece uma coisa simpática, democrática, e eu sou a favor de consultas, mas nos moldes que está sendo colocado, desconsiderando a consolidação do calendário do retorno em condições seguras, eu acho que é uma coisa que gera um debate importante de ser feito aqui. Eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre isso também.
Obrigada, Vanildo. Mais uma vez, Vanildo Duque, trazendo a sua contribuição, as suas contribuições, sua fala muito pertinente. De fato, não há como você pensar no exame de tão grande porte sem pensar nos impactos que essa pandemia trouxe. Quero reforçar que o professor Jairo Brito, vereador também deste mandato conosco, e o vereador Rodrigo Coutinho está conosco, podem fazer a intervenção a hora que vocês quiserem, viu, vereadores? Essa audiência pública ela foi chamada pela Frente Parlamentar criada no ano passado, uma frente que se propõe a debater a educação pública e lutar para que ela seja ofertada a todos e com qualidade. Eu quero ouvir agora, nós precisamos ouvir agora, o presidente do Conselho Municipal da Educação, professor Francisco Luiz, que também é o secretário executivo da pasta da Secretaria de Educação do município. É claro, a gente sabe que Recife não tem a oferta do ensino médio, né? Nossas escolas só vão até o ensino fundamental, mas nós convidamos vários atores que protagonizam a educação, que fazem a educação na cidade, para que pudessem participar desse debate. E nós vamos ouvir o professor Francisco agora trazer as suas contribuições. Obrigado, professor Francisco, pela participação. Obrigado, Ana, pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. Boa tarde a todos, vereador Rodrigo Coutinho. E no Conselho Municipal de Educação, nós temos discutido um pouco essa pauta e o Conselho também fica mais com o ensino fundamental e com infantil, né, com educação infantil e ensino fundamental. Mas nós discutimos até o ensino superior, se houver necessidade. Bom, a gente sabe o quanto a educação é importante no Brasil, a Vanildo colocou um pouco desse assunto, e principalmente para a ascensão social, um país que precisa virar um pouco, mudar um pouco essa pirâmide social que nós temos, e sem educação é muito difícil. E o quanto é difícil um jovem chegar no ensino superior. Pelos números que eu tenho, hoje esses jovens vão para o vestibular com mais ou menos 20% deles vindo de escolas particulares e 80% de escolas públicas. Eu fui do que vim de escola pública. E vi muitos amigos ficando para trás das mesmas escolas, porque sei que não é fácil. Mas, assim, às vezes parece ainda não ser entendido, como uma fala do ministro defendendo a data, antes de flexibilizar, pelo menos, a opinião, dizer algo do tipo assim, não, eu só quero formar bons médicos, bons engenheiros, não lembro das profissões que ele falou, que é uma linha de meritocracia. A gente sabe que a educação ainda lida com métodos de meritocracia, isso não é um grande problema. O problema é você não dar oportunidades para que jovens que não têm condição econômica de ter os instrumentos de aprendizagem e você não querer mais saber também de sequer ajustar um calendário para que essas oportunidades fiquem mais disponíveis, né? Ou para que esses jovens possam passar por uma etapa em que cheguem perto, pelo menos, do nivelamento de aprendizagem que outros tiveram. Então, isso me preocupa. Então, eu espero que agora, já que agora há uma discussão no sentido da flexibilização da data, isso é muito bom, já se fala em dezembro, janeiro e março para o Enem, e não há possibilidade de discutir essas datas, mas que pelo menos um calendário difícil, eu sei que é difícil, que é o calendário de o que fazer, né, com o ensino durante esse tempo de pandemia. Até porque essa doença nova, esse vírus novo, traz, às vezes, de vez em quando, uma novidade para a própria área de saúde. Então, é difícil definir com muita precisão o que é que vai acontecer, mas que, pelo menos, o calendário da prova do Enem, o calendário desse teste, seja um calendário muito bem concatenado para que não haja perda para os jovens que não têm condição financeira
de ter internet em casa, de ter computador em casa, enfim, para que não haja uma grande perda durante a sua preparação. Então, assim, o que eu peço e espero é que, pelo menos, se faça um bom casamento entre os calendários de aulas ou de reposições ou de reforço e o calendário das provas do Enem. Dessa forma, talvez a gente consiga minimizar os danos que esses jovens vão sofrer e que podem aí perder a oportunidade de botar o pé num degrau que pode levá-los ao desenvolvimento social, enfim, da família. É a oportunidade que eles têm. Bom, para começo de conversa, é isso que eu tenho para dizer, Ana. Obrigado. Obrigado, professor Francisco. É muito pertinente sua fala, muito dentro do que a Vanildo falou para a gente. Em 2018, 9% das famílias da classe D e E possuíam computador em casa. Né? Nas classe A, o percentual já chegava a 98%. Então, a gente já vê aí a desigualdade, né? A gente está falando de computador. Aí vamos avançar para os celulares, né? Ou com acesso à internet. 40% apenas das classes D e E tinham acesso tinham esses celulares com, vamos dizer, a internet para acessar. Enquanto na classe A, 99%, né, dessas famílias tinham acesso a esses estudantes. Ou seja, há uma desigualdade muito grande nessa ferramenta tecnológica que não dá para a gente dizer que tem como fazer tudo isso de forma eletrônica, de forma tecnológica, não dá. A gente sabe que se fosse para ser desse jeito, de fato, acentuar as desigualdades seria esse o papel do Enem em tempo de pandemia. Mas vamos ouvir agora o professor Armando Reis, que nesse debate está representando o Conselho Estadual de Educação. Seja bem-vindo, professor Armando. Seu microfone ainda está desligado. Agora. Então, vou repetir. Muito obrigado à vereadora Ana Lúcia por esse convite, para essa audiência pública, de fato, extremamente importante, num momento estratégico para se discutir esse retorno às aulas presenciais. É esse o título que está sendo dado a esse momento que a gente não sabe exatamente quando é que as escolas vão reabrir para receber os alunos e trabalhar presencialmente. Eu vou aqui restringir a minha fala inicialmente ao que o Conselho Estadual de Educação vem fazendo em termos de discussão, de análise da situação e dos documentos que nós estamos preparando para orientar as escolas. Realmente, os documentos serão muito mais de princípios do que normativos, em respeito a essa diversidade enorme que se aumenta nessa situação que eu poderia dizer, nós dizemos mesmo, caótica, em que nós estamos vivendo. Primeiro, eu vou me referir a um documento que o Conselho Estadual de Educação tem estudado e tem, inclusive, se posicionado analiticamente sobre ele. Eu quero me referir ao parecer do Conselho Nacional de Educação, sobre a reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pós-retorno. Esse parecer do Conselho Nacional de Educação ele é um parecer que, lá no Conselho, nós o vemos como, pela primeira vez, um documento que não é tão normativo. Ele é principiológico. Ele define princípios para que os sistemas se orientem, para que os sistemas se organizem e dos sistemas para que as escolas agora se preparem para receber os seus alunos, tanto escolas públicas quanto escolas particulares. Por sua vez, o Conselho fez uma reunião no dia 2 de junho, que foi organizada pela Comissão de Planejamento do Conselho, e essa reunião
teve como propósito discutir com as diversas instâncias representativas da educação em Pernambuco, discutir e, a partir daí, o Conselho Estadual de Educação elaborar, talvez, uma resolução orientando as escolas. O título da reunião foi uma webconferência do dia 2 de junho, agora, portanto, deste mês, foi Impactos na Educação pós-pandemia, desafios e possibilidades. Tem tudo a ver, me parece, com o que nós estamos fazendo aqui nessa audiência pública. Então, nós ouvimos N entidades, eu não vou citar todos os nomes, aliás, ouvimos não, nós estamos dialogando. Na webconferência estavam presentes, eu vou citar apenas algumas, para não ficar tão longo e depois isso será amplamente divulgado. Nós tínhamos representantes da Undime, do CONSED, da Secretaria Estadual de Educação e pessoas representando as modalidades como educação de jovens e adultos, educação do campo e as falas foram muito convergentes no sentido dos cuidados que nós devemos ter como órgão normativo para que a gente dê conta da complexidade desse retorno. O documento do Conselho Estadual de Educação, que vai tratar desse assunto, ele deverá estar pronto no final de junho. Nós gostaríamos de começar o mês de julho com um documento que, de fato, expresse os anseios de todas as instâncias que tratam de educação e da própria sociedade civil. Eu gostaria de, finalmente, eu tenho a impressão que eu já usei pelo menos 3 minutos, são 5 minutos, né? Se eu tiver 1 minuto ainda, eu gostaria de relacionar o Enem com a Base Nacional Comum Curricular. A gente sabe que o Enem 2020 ele não contemplará os princípios e o que está como competências gerais, sobretudo as competências gerais da BNCC. O próprio currículo, a BNCC Ensino Médio, não foi concluída, né? E nesse contexto que nós estamos, eu até acredito, eu pessoalmente acredito, que o Ministério da Educação, esse ano, dialogando com o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação, dificilmente teremos condições de discutir a BNCC Ensino Médio. Agora, os Conselhos Estaduais de Educação, dificilmente teremos condições de discutir a BNCC Ensino Médio. Agora, porque ele entrou. Desligou, desativou o microfone. Pronto, professor Armando, pode continuar. Concluindo. Então, esse diálogo Enem-BNCC, ele há que ser feito. Agora, não será no Enem 2020 e provavelmente não será no Enem 2021. E terminando mesmo esse primeiro conjunto de colocações, eu gostaria de me unir às falas que me antecederam, expressando o mesmo sentimento de que os alunos... Nós vamos aumentar a desigualdade social no Brasil pela educação. É uma tragédia, mas é a pura realidade. Se você for ver agora nas aulas não presenciais, o ensino remoto praticamente não está acontecendo nas escolas públicas, nas escolas que têm
ensino médio, por N razões, inclusive pela coisa mais simples, que para nós é simples dizer, mas é extremamente complicado. Os alunos terem dispositivos eletrônicos e onde eles residem, as escolas terem internet. Então, há um tremendo atraso entre os alunos que se preparam com dispositivos, com professores em sala de aula, trabalhando o ensino remoto, e as escolas públicas. Eu acho que essa discussão precisa ser aprofundada e esse aprofundamento deverá ter implicações para que o Conselho Estadual de Educação, ao fazer a normatização, ele dê conta dessa triste realidade. Obrigado, professor Armando. A sua fala é muito pertinente. De fato, precisamos fazer mesmo esse debate e esse documento do Conselho Estadual precisa ser amplamente divulgado. Nós precisamos levá-lo a todas as entidades do conhecimento geral para que a gente possa se apropriar de uma fala. Mas vamos ouvir agora o representante da União de Estudantes de Pernambuco, Jefferson Ribeiro. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à vereadora Ana Lúcia pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo o futuro dos estudantes desse país. Como antecederam minhas falas anteriormente, eu ainda vou um pouco além. O Ministério da Educação, junto com o governo federal, ele vem desinformando a população. Eles falavam tanto de tirar um modelo de governo, mas o que eles querem fazer é implantar um modelo de governo que há pessoas que sigam o que eles acreditam. E quando o ministro da Educação diz que o Enem ele não veio para aparear a desigualdade social, ele deixou bem claro qual é o governo e para quem é que eles estão governando. Em momento algum, esse governo veio para querer diminuir a desigualdade social, em momento algum, esse governo veio para escutar aqueles que realmente precisam. A gente vem vivendo momentos sombrios no nosso país e, com tudo isso, quem vem sofrendo são os estudantes. A gente não, em momento algum, o Ministério da Educação chamou as entidades para dialogar sobre o adiamento do Enem, entendeu? E até o último momento, o ministro, junto com o Ministério da Educação, queria levar a continuidade do Enem fosse aplicada no dia e que fosse marcado mesmo com toda essa pandemia. E como é que se faz um Enem sem ter o ano letivo sendo fluído dentro da sala de aula? Se dentro da sala de aula já existe uma desigualdade enorme, imagine um aluno sem ter aula e querer comparar o ensino dele com o ensino de uma pessoa que estuda no colégio particular. Então, é desumano o que vem acontecendo no nosso país. E, assim, eu acredito que o adiamento do Enem é a maneira menos... como é que eu posso dizer? Menos agressiva à realidade dos estudantes. A gente sabe que, como eu acredito que foi o professor Armando que falou, que não tem como ter a dimensão dos estragos que essa pandemia trouxe, juntamente com o adiamento do Enem. O Enem pode ser adiado, mas que a gente vai sentir, muitos alunos ainda não vão ter acesso a igual uma pessoa que estuda no colégio particular para fazer essa prova do Enem. Então, a gente acredita que o adiamento do Enem é importante e eu acredito que o maior prazo, o limite para que isso aconteça deve ser o que deve fazer. Porque se a gente for olhar para o nosso estado, imagine aquele estudante que mora no sertão de Pernambuco, que não tem acesso à internet, que não tem uma biblioteca pública na sua cidade, a escola fechada. A gente sabe que os ensinos remotos que estão sendo feitos pelo governo, pela Secretaria do Estado, ainda não é o suficiente para que esses alunos tenham um entendimento, um conhecimento melhor
sobre o assunto que ele ia dar durante esse ano. Então, assim, eu acredito que o debate ele deve ser feito e que o Ministério da Educação deveria ter um pouco mais de bom senso, empatia com os estudantes e ouvir realmente quem está sentindo na pele toda essa dificuldade, entendeu? E não apenas querer implantar um projeto de governo que eles acreditam que seja bom para eles e esquecer de realmente escutar a sociedade, que somos nós. Eu agradeço pela fala e no momento é isso. Obrigado, Jefferson, mas é muito, muito sério quando você diz que como é que eles vão fazer algo que eles desconhecem o outro lado, eles não ouvem os estudantes. A gente tem aí uma leva de estudantes, eu estava ouvindo um grupo de estudantes que já fizeram o Enem e estão tentando pela primeira e pela segunda, vão tentar de novo pela segunda ou pela terceira, mas a gente tem um ano em curso que a gente não tem previsão de terminar. O fato é que tem estudantes que estão no terceiro ano que a gente não sabe, não existe uma data. Bem falou o professor Armando, a gente está planejando um retorno, mas ainda não se sabe como será esse retorno, quais os dias que serão cumpridos letivos e quando esse estudante do ensino médio terminará. Ainda tem as universidades também, que estão neste momento paradas também, que não concluíram os seus semestres. E não tem previsão de concluir, mesmo que as privadas estejam tocando as aulas de forma remota ou EAD, é uma outra realidade. Mas vamos ouvir agora o vereador Jairo Brito, na sequência o vereador Rodrigo Coutinho, o vereador Ivan Moraes, para a gente voltar para o grupo de debate, né, os nossos debatedores, e também ouvir, trazer as perguntas do chat. Professor Jairo Brito. Boa tarde, colegas vereadores, Ivan, Rodrigo, vereadora Ana Lúcia, parabenizá-la por essa iniciativa de criar uma reunião pública com esses professores aí, que estão dando muita informação importante nesse contexto da educação relacionado à pandemia. A Jefferson, que está aqui representando nesse momento os alunos. Professora e colegas, vejam, eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, antiga Escola Técnica Federal. Minha vida toda eu estudei em escola pública, desde a escola Trajano Chacon, ali na Vida de Xangá, até o meu mestrado na Universidade Rural de Pernambuco. Em condições normais, a gente sabe da dificuldade de ser um aluno da escola pública para atingir os conhecimentos dos conteúdos programáticos no mesmo nível de um estudante de escola particular. Eu convivi isso na pele, sei o quanto é desumano uma competição dessa. Apesar de todos os esforços que os nossos docentes da escola pública fazem para que nós, alunos de escola pública, atinja um conhecimento para que possa atingir uma nota no Enem, ou antigamente no vestibular unificado, para a gente poder competir com os alunos de escola particular. Jefferson colocou muito bem. Nosso governo, o governo do Brasil hoje, representando aí na educação com esse ministro, ele não está preocupado em momento algum com o ensino público, com o desempenho dos estudantes da escola pública. Tanto é que ele nem queria adiar o Enem. O Enem só foi adiado porque o Congresso Nacional tomou a iniciativa antes para discutir o adiamento. Então, ele percebeu, para não ficar desmoralizado, então solicitou, fez o adiamento do Enem. É impossível um aluno de escola pública, nesse momento que a gente tem de pandemia, se preparar para fazer um exame de Enem. Não tem condições. Primeiro que não tem equipamentos. Muitos não têm.
Segundo, que foi muito bem dito aí pelos professores que estão aí ilustrando essa reunião, não tem condição de você aprender remotamente. Não existe isso. As aulas têm que ser presenciais. Não tem como você pegar um aluno de escola pública e tentar fazer com que ele aprenda numa situação dessa, mesmo tendo um computador, ter condições para fazer um exame do Enem. E sem contar, caros colegas, a questão de que muitos alunos de escola pública estão perdendo entes queridos por conta dessa pandemia e não têm condições nenhuma psicológica de se preparar para um Enem, para disputar um concurso. O Enem é um concurso público. Ainda bem que no governo do Partido dos Trabalhadores foram criados sistema de cotas para democratizar a inclusão dos alunos nas universidades públicas. Porque do jeito que estava, não tinha condições. Eu tive, antes do sistema de cota, eu vi alunos nas minhas turmas de escola técnica que eram oriundos de Contato, Salesiano, Marista, Damas, São Luís, enquanto os alunos de escola pública não tinham acesso a uma escola pública ou uma universidade pública. Então, a gente precisa, infelizmente, esse governo que está aí, esse ministro da Educação, ele não entende nada de educação. Nada, 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 nada. Acha que a educação é por meritocracia. Isso não existe. A gente tem, no Brasil, eu vou concluir, professora Ana e caros colegas, no Brasil, eu fui aluno de escola pública, tive cursos preparatórios gratuitos para alunos de escola pública para ter acesso ao colégio de aplicação, à escola técnica federal ou à universidade federal, e sei que esses alunos precisam, além dos professores, de capacitação, os alunos precisam de condições, tanto de sala de aula, para poder ter em casa também, de moradia, porque muitos alunos saem, não tem nem comida em casa. A casa está numa situação muito difícil. Como é que ele vai estudar para se preparar? Portanto, a gente tem nesse momento, e aí eu gostei, porque as falas, todas elas coincidem para o mesmo norte, a gente precisa batalhar para que, dessa forma que está, não ocorra esse Enem em hipótese alguma. Porque não vai ser... Ninguém sabe como é que essa pandemia vai acontecer. Foi dito aí, as universidades nem o conteúdo, não terminaram nem o semestre letivo. As escolas não terminaram de segundo grau o terceiro ano que dá condição para fazer o Enem. Como é que vai marcar um Enem numa situação dessa? Portanto, eu deixo essa minha análise inicial para a gente fazer esse debate maravilhoso que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Jairo Brito. Tem experiência aí de sobra, né? Docente, e conhece bem como é que funciona chão de escola, principalmente de escola pública. Vamos ouvir agora o nosso vereador Rodrigo Coutinho. Por favor, vereador. Bom, presidente, vereadora Ana Lúcia, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela importante matéria e importante reunião pública justamente sobre os impactos trazidos pela pandemia na realização do Enem. Acho bastante pertinente a Câmara Municipal do Recife estar discutindo esse tema. Queria cumprimentar os nobres colegas Ivan Moraes e Jairo Brito, cumprimentar também a Vanildo Duque, o professor Armando Reis, o professor Francisco,
e Jefferson Ribeiro, que representa aí a União dos Estudantes. Eu, hoje, ainda sou estudante universitário. Estou finalizando o curso de Engenharia Civil e sei da importância que tem o Enem na vida de tantos estudantes. A gente nota no ambiente universitário o quão democrático virou a universidade. Realmente, há muitos anos atrás, você via poucas pessoas humildes tendo acesso às universidades de uma maneira geral. E isso foi possível por várias reformas, inclusive algumas ditas aqui pelo próprio vereador Jairo Brito, o sistema de cotas, FIES, ProUni, tudo isso eu acredito que foi bastante pertinente e importante. Sobre o Ministério da Educação, de uma forma geral, me preocupa bastante, porque a gente tem um ministério que acertadamente coloca a data do Enem para ser decidida através de votação, mas, por outro lado, acaba por tirar a independência dos reitores de universidades federais e institutos federais, quando ele diz que, durante a pandemia, ele pode simplesmente nomear o reitor sem uma eleição ou qualquer coisa do tipo. Isso realmente me preocupa bastante. Outra preocupação que também pude ouvir aqui dos senhores que estão dos senhores e da senhora vereadora que participando dessa reunião pública e que muito me preocupa é justamente essa questão do acesso à informatização. E aí, porque eu ressalto essa situação tão importante. Há cerca de uma semana, 2 semanas, eu falava com o professor Darlan Moutinho, foi professor da Universidade de Pernambuco, o pai dele também foi professor do curso de Engenharia Civil, e hoje ele tem uma atuação muito forte nesses cursinhos pré-vestibulares, não só em Recife, como em todo o estado. E ele dizia exatamente dessa preocupação em que os estudantes que hoje estudam para o Enem, eles ficam completamente... o processo acaba por se tornar completamente antidemocrático quando simplesmente você, se tivesse sido o caso, se o Senado não tivesse entrado na jogada, você mantivesse a data de realização da prova do Enem. Porque aquele que tem condições financeiras, ele vai ter um computador para o irmão mais novo assistir aula, para o pai trabalhar, para a mãe trabalhar. Mas nas casas das pessoas mais humildes, muitas vezes é um único computador para o pai trabalhar, para a mãe poder resolver suas situações, para o filho mais velho poder assistir aula, para o filho mais novo poder assistir aula, e para o estudante que está ali prestes a prestar vestibular também poder assistir aula. Então, não seria democrático se tivesse sido mantida a data do Enem. Mas o Senado acertadamente fez essa intervenção importante para mudar a data do Enem. Isso eu acho que foi uma decisão bastante acertada e a gente tem que agora discutir e tentar construir condições para que as pessoas prestem vestibular de uma forma democrática e de uma forma com que dê igual direito a todos aqueles estudantes, seja da rede pública, seja da rede privada, seja de qualquer situação. Isso é de extrema importância. Então, para finalizar, é que eu não queria estourar meu tempo, eu parabenizo a vereadora Ana Lúcia por estar promovendo essa importante reunião pública e estou aqui à disposição também para aprender e debater com todos os partícipes dessa reunião pública. Obrigada, vereador Rodrigo Coutinho. Na verdade, quem está de parabéns é toda a casa do Zé Mariano, que aprovou
esse requerimento da frente e honra hoje os nossos convidados nos honram com a sua presença e os demais parlamentares que estão presentes. Ivan, eu queria pedir a você, antes de lhe ouvir, para ouvir Raquel Borba, porque como ela está com a câmera desligada, eu pulei ela para Rodriguinho, para o vereador Jairo Brito. Raquel Borba, ela está representando o Ministério Público. Raquel, você está com uma palavra. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui a pedido do Dr. Sérgio Souto, coordenador do CAOP Educação do Ministério Público. O Dr. Sérgio está numa leva de reuniões com as promotorias do interior do Estado. A gente está com 2 pilares de atuação nesse momento na área da educação, que é a fiscalização da questão da alimentação escolar, dos recursos que vêm do Programa Nacional de Alimentação, do PNAE, e também a questão da fiscalização da reorganização do calendário escolar. Como todos já falaram, estamos cientes que com a pandemia ela trouxe à tona as desigualdades, né? A gente já tinha ciência, mas ficou mais claro as desigualdades sociais em todos os aspectos, e na educação não foi diferente. Então, estou aqui a pedido dele, como ouvinte, já comecei a anotar ponto a ponto do que está sendo levantado, para que, dentro das nossas funções, das ações ministeriais, de fiscalização do interesse público, da batalha pela redução das desigualdades sociais, a gente possa levar toda a mensagem da casa para os promotores que atuam na defesa do direito humano à educação e também para as outras promotorias de direitos humanos, todas relacionadas com a matéria. Agradeço imensamente o convite da professora Ana Lúcia, sempre muito solícita e sempre fazendo questão da nossa presença. Muito obrigada, estou aqui e parabéns a todos pelas palavras. Vamos à luta, estamos juntos. Agradeço, Raquel, a sua presença, né, a sua preocupação e agradeço ao promotor por ter deixado você para nos ouvir e para disponibilizaremos posteriormente relatório desta reunião para todos os participantes e assim como também encaminharemos aos demais órgãos que não puderam estar presentes. A gente compreende que nesse momento as pessoas estão envolvidas em N reuniões e por esse motivo não se pode representar em todo lugar. O vereador Ivan Moraes agora está com a palavra. Boa tarde, vereadora Ana Lúcia. Boa tarde, cada convidado e convidada. Venho aqui para acompanhar essa discussão tão importante. Eu tenho dito várias vezes em nossas sessões, não é, vereadora? Meu microfone está ruim, é? Tá. Eu já ia lhe dizer que está baixinho. Inclusive, eu não sei se para os demais está muito baixo. Estou esperando chegar o outro microfone, mas eu vou aumentar aqui o volume, às vezes fica estridente. Dá para ouvir melhor agora? Pronto. Então, vou recomeçar minha fala. Uma boa tarde, vereadora, boa tarde, cada presente e as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Antes de mais nada, fora Bolsonaro, esse governo perverso precisa terminar, seja pela cassação da chapa, seja pelo impeachment, mas não é possível que a gente continue com esse tipo de presidente. Tenho dito várias vezes, Vossa Excelência sabe muito bem, eu tenho me expressado constantemente sobre a educação nas nossas sessões, porque acredito que os gestores e gestoras da educação, especialmente da gestão pública, da educação pública, estão com um grande problema nas mãos. Eu não tenho visto nenhuma saída mais adequada do que a suspensão do ano letivo inteiro. Eu tenho a impressão de que as universidades públicas ganhariam tempo para se recompor do sucateamento que têm sido submetidas, as universidades privadas poderiam se adequar. Eu tenho certeza absoluta que os estudantes iriam compreender, e as estudantes também, porque se a gente mantém o Enem, eu entendo que foi suspenso, foi adiado, ainda não tem data, mas deve acontecer ainda relativo a esse ano, mas o que vai acontecer é a ratificação, de forma bem negritada, explícita, da preferência do governo por um quadro de desigualdade. Você não pode convocar a população, especialmente os estudantes, para participar de um concurso, de uma competição, sabendo que a maior parte desses e dessas estudantes estão ou sem aulas completamente ou estão tendo aulas de forma muito precária.
Nós sabemos que os filhos das pessoas mais abastadas estão tendo aula online e a gente critica ter aula só online. Nós sabemos, inclusive, que os pedagogos, pedagogas, os pediatras e as pediatras têm dito que crianças muito novas não podem estar muito tempo na frente das telas, mas muitas de nós estamos submetendo crianças e adolescentes às telas durante 3, 4, 5, 8, 10 horas seguidas, mas a gente entende que para a competição, as adolescentes e os adolescentes das escolas privadas, o filho de rico, para dizer uma palavra que todo mundo entende, está tendo aula com WhatsApp, com televisão, com videoaula, com possibilidade de perguntar ao professor, à professora, enquanto os da rede pública não estão. Nós estivemos juntos e juntas, vereadora, conversando com o secretário municipal de Educação, que tem anunciado que as aulas retornarão na semana que vem de forma remota, mas ele não sabe nem como os alunos e alunas vão acessar essas aulas. Não há estrutura de equipamentos, telefones ou tablets para todo mundo. A prefeitura está fazendo uma coisa que é para a sociedade civil fazer, a prefeitura está pedindo doação de telefone, sabe lá que tipo de telefone vai chegar e sabe lá qual será a prioridade da prefeitura em dizer quais escolas receberão primeiro, quais escolas receberão segundo, terceiro, quarto, que equipamentos irão para cada estudante. Então, é uma série de absurdos, é camada sobre camada, e eu gostaria de aproveitar a presença de tantas pessoas que estudam esse assunto profundamente para perguntar a Vanildo, que é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, se o senhor fosse, eu não vou chamar de senhor não, porque é um companheiro de luta, conheço já de muito tempo, se você fosse o gestor da educação nesse momento, qual é a saída para o Enem? Eu tenho procurado, tenho conversado, tenho procurado ler, saiu agora uma reportagem publicada pelo SENDEC, que é uma organização que a gente respeita muito, que cuida de criança e adolescente, que trata de direitos, e a gente não tem visto qual será a alternativa para que, se for o caso de fato haver o Enem relativo ao ano de 2019 para a entrada em 2020, o que é que se pode fazer para que seja mantida uma isonomia, para que sejam dadas igualdades de condições para as alunas e alunos da rede pública que não estão tendo aula. E quem não está tendo aula não tem nem carga horária para poder ganhar a ficha 19. Então, o problema da gente é muito grave. Eu compreendo que a gente vive um momento histórico, na história da humanidade, um momento único, nunca passamos por isso, e tendo a achar ainda, eu quero mudar de ideia, mas tendo a achar ainda que não existe momento mais justo para que a gente interrompa as atividades escolares curriculares, que possam abrir escolas quando as escolas puderem abrir para outro tipo de atividade, que possa ter aula online para quem puder ter aula online, mas que isso não conte como carga horária e que o ano letivo seja todo suspenso. Eu gostaria de saber se há outra saída democrática e justa, mas até agora não encontrei. Obrigado, vereador Ivan Moraes, trouxe as suas contribuições. De fato, nós tivemos ontem uma reunião com a Comissão Interpartidária do Enfrentamento ao Coronavírus e ouvimos ontem o secretário de Educação. O fato é que nós não temos, assim, já nos debruçamos, o Conselho Municipal de Educação, está aqui, o presidente sabe disso, para propor uma resolução, ela está pronta, é uma minuta que está pronta, está tendo as suas adequações, mas como ela vai acontecer na ponta, isso é uma grande interrogação para todos nós, diante de tudo que a gente já ouviu aqui, que já foi falado. Mas nós vamos continuar nesse debate. Tem algumas perguntas aqui. O professor Ivan já inquiriu, já perguntou para o professor Avanildo, mas tem uma pergunta para Jefferson. Eu vou logo fazer a pergunta para Jefferson, está lá no chat, Jefferson. A pessoa quer saber, a Viviane quer saber o seguinte: na visão dos estudantes, qual seria a melhor alternativa para a aplicação dessas provas do Enem? E aí eu reforço para você, o Enem ele mede competências, ele mede conhecimentos. Não é? Como é que nós vamos medir competências, conhecimentos, diante de uma pandemia que a gente ainda está dentro dela? Na verdade, a gente está vivendo a pandemia, né? Nós estamos passando para uma fase de voltarmos aos poucos às nossas atividades, mas em educação não dá para... Os protocolos que estão sendo criados para algumas áreas, em educação, eles serão apenas os complementos. Na verdade, a gente precisa pensar num plano de ação muito mais eficaz, mas que de forma que alcance de forma igualitária todos os nossos estudantes. Mas eu quero ouvir Jefferson. Quer que eu repita a pergunta, Jefferson? Ou deu para entender? Pode repetir, por favor. Posso. A pessoa quer saber que na sua visão, né, na visão dos estudantes que você está representando aqui,
qual seria a melhor alternativa para a aplicação dessas provas? Quem quer saber é a Viviane Nascimento. Na nossa concepção, o melhor a se fazer é o adiamento do Enem, que seja no prazo, feito, o professor falou aí, eles deram 3 prazos, né? O final do ano, o final de janeiro, se eu não me engane, e em março. Então, a gente acredita que se estender até março e se conseguir voltar, pelo menos a ter as aulas de formas presenciais daqui para lá, que essa forma fosse até o mês de março o último prazo, para que os alunos tentem, ao mínimo, recuperar o tempo perdido, né? O ano letivo que a gente está perdido. Mas eu acredito que isso não vai acontecer por conta da pandemia. A gente está vendo aí que tem estados que já voltou a subir, no nosso estado também. 85 cidades, se eu não me engane. O governo do estado resolveu fechar novamente o comércio, não reabrir o comércio, decorrente aos casos que vêm avançando do coronavírus. Então, assim, eu acredito que o melhor a se fazer nesse momento era a suspensão, como o próprio vereador falou aí, do ano letivo, e que a gente conseguisse, em 2021, tentar recuperar todo o ano 2020 que a gente perdeu, né? Ok, Jefferson, obrigado. Tem uma pergunta para o professor Francisco. Professor Francisco, tem uma pessoa que quer saber o seguinte, onde está o princípio da equidade? Acredito eu, dentro do que foi falado pelo senhor. Professor Francisco, o senhor quer responder? Pois não. Esse talvez seja um dos principais problemas nessa discussão. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para que todos tenham condição de aprender, né, sem estar perdendo por falta de recursos pedagógicos, didáticos, à distância, ou enfim. Esse princípio, ele, enfim, tem escolas particulares que dizem que conseguem chegar a todos os estudantes com as suas aulas e de alto padrão, né? E cada pai cuida dos recursos tecnológicos que permitem que isso aconteça. O meu filho é um desses e eu tive que cuidar disso. Agora, nas escolas públicas, isso é muito difícil, porque são a quantidade de recursos que a gente teria que prover para chegar nesse nível é grande, né? Não é impossível, mas é grande. E nós tivemos uma discussão, inclusive, do Ministério Público, e para boa parte, inclusive para o Ministério, ficou claro o seguinte, que também não dá para esperar que a gente tenha condições para todos. Então, há uma preocupação do Ministério que a gente demore muito com a discussão das condições para todos. Isso significa o seguinte, a gente precisa correr para uma política de redução de danos. Agora, quem não tem recurso não pode ser prejudicado. Então, a equidade é uma coisa difícil, mas a gente tem que ir por aí. Quem não tem recurso não pode ser prejudicado. E a gente tem que resolver esse problema. E há um pedido de que se avance para quem tem recurso já possa ter a oportunidade de continuar, ou de, pelo menos, ter atividades, mesmo que não valham como, digamos assim, assunto dado, ficha 19, acho que como o Ivan falou. Então, é muito difícil, porque garantir recursos para todos, ainda não chegamos nesse nível, né? São Paulo fez isso para todo o estado, é o estado mais rico da nação, e esses recursos não foram providos, né? Pernambuco também não consegue prover esses recursos para todos os estudantes de escola pública. E nas escolas privadas, a gente só consegue chegar num nível bom, que eu nem sei se é 100%, porque as escolas privadas não passaram para mim exatamente qual a situação de cada estudante, mas deve ser próximo disso.
mas só aquelas de alto padrão, né? Porque as escolas privadas no estado não são apenas aquelas de alto padrão da elite do Recife, da elite pernambucana. As escolas privadas são muitas enfim, e muitos pais que têm filhos em escolas privadas não conseguem prover isso. Então, uma parte das escolas privadas, uma parte das escolas públicas. Não temos como fazer isso ao mesmo tempo neste momento, mas a gente tem que garantir alguma coisa. E uma garantia é que, pelo menos, quem não tem não seja prejudicado. Essa é uma possibilidade de trabalho nessa questão da equidade. E, no caso do Enem, é que a data do Enem seja uma data casada com a data, digamos assim, de recuperação, de minimização de danos, em que chegue ao nível em que todos possam ter tido tempo de estudar. Então, não dá para estabelecer essa data esquecendo dessa agenda de estudo dos estudantes. Então, Ana, esse assunto difícil a gente tem discutido por aí. É verdade, Vereadora professor. Ana Lúcia, eu posso fazer uma colocação? Pode sim. Avanildo, segura aí para responder a pergunta de Ivan, né? Ivan fez uma pergunta para Avanildo. Mas vamos, professor Jair, pode fazer a intervenção. Vereadora e colegas, vejam, Raquel, que eu não tinha cumprimentado, veja, o Ministério da Educação tem experiência, através dos anos que passaram, de resolver problema de calendário escolar. Eu sou professor do Instituto Federal há mais de 25 anos, e nós fizemos vários movimentos grevistas, várias paralisações, de até 3 meses, independente de governo que foi, nós fizemos, em função do ensino público gratuito, em função de melhores condições de ensino, em função de melhores condições de salários para toda a comunidade acadêmica das instituições federais, no meu caso, a antiga Escola Técnica Federal. Então, toda vez que se tinha essas paralisações, o calendário escolar era, quando parava, a gente tinha a condição de montar um novo calendário escolar, não é? Atendendo os dias letivos. E só após, muitas vezes entrou em um ano do outro, e só após isso é que, terminadas as condições todas das aulas em condições normais, que se iria para um outro ano letivo. Então, o que o governo federal tem que fazer, esse ministro da Educação, que não entende de educação nenhuma, eu estou dizendo, e Rodrigo Coutinho colocou muito bem aí uma questão que ele está querendo fazer intervenção nas instituições federais, colocando reitor biônico. Isso nunca houve, isso até inconstitucional, que fere a legitimidade das universidades. Então, bota outra pessoa para pensar lá e termina, quando acabar a pandemia, que acabar a pandemia mesmo, né? Pode ser daqui a 1 mês, 2 meses, refaz os calendários escolar, cumpre os dias letivos com os conteúdos programáticos, e quando concluir, aí sim você marca o Enem, para os estudantes terem condições, inclusive, da isonomia, como foi colocado aí numa pergunta de uma pessoa que está nos escutando, que eu cumprimento, o princípio da isonomia, da igualdade constitucional. A gente está fazendo aqui, o ministro coloca 3 datas, dezembro, como o Jefferson colocou, janeiro e março. Isso não é assim, não. Isso tem que terminar, primeiro ver a questão da pandemia, concluir isso. Depois que concluir, faz novamente o calendário escolar, e a partir daí, quando isso vai ser para a universidade, para os institutos federais, para a escola pública de 2º grau, a partir daí é que se marca uma data do Enem. Não essa loucura que coloca 3 datas sem saber, sem considerar a questão da pandemia. Então, é um negócio assim, meio maluco, que infelizmente, o norte da educação da gente está com esse ministro que está aí. Muito obrigado. Professor Avanildo. Vereadora Ana Lúcia,
Quando não, for professor possível, Armando. gostaria... Não, quando for possível, eu gostaria que você passasse a palavra para mim, que eu Vou tenho voltar. uns adendos a fazer. Obrigado. Ok, irei voltar a fala para o senhor. Professor Avanildo, lembra da pergunta do vereador Ivan Moraes? Está com a Lembro. palavra. Vou mandar colocar aí para você 5 minutos. Tá. Lembro sim. É o seguinte. Eu me dirigi a Avanildo e quero ouvir a resposta dele, mas essa pergunta vale para qualquer pessoa que tiver uma solução. Assim, esse é um problema. Quem souber como resolver, nós estamos querendo. Então, Pode deixar. Então, eu acho que esse é um debate realmente importante de ser feito. Então, primeiro, eu queria dizer que essa questão é muito complexa. Então, se me fosse dado o papel de ministro da Educação, por exemplo, eu iria inverter completamente a lógica do que está sendo feito, né? Porque teve, inclusive, tempo de se preparar, porque a pandemia chegou no nosso país, no nosso continente, nas nossas cidades, no nosso estado, depois de outros países. Então, a gente não teve essa condição por conta do desgoverno que nós, infelizmente, estamos tendo no nível federal. E quando eu digo isso, eu digo, primeiro, é o seguinte, teríamos que defender radicalmente a Constituição. No seu artigo 205, ela diz de promoção do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O direito à educação, ele é muito importante para isso. O Estatuto da Criança e Adolescente, os adolescentes têm também artigos que versam sobre isso, que eu não vou relembrar, mas o mais recente, o da juventude, ela coloca que o Estado tem que assegurar aos jovens negros, aos indígenas e a alunos de escola pública o acesso ao ensino superior por meio de políticas afirmativas. E o que é que a gente vê? A gente vê tudo ao contrário. A gente vê um desrespeito completo à Constituição, a gente não vê nenhuma possibilidade desses marcos que estão nas políticas educacionais serem implementados. Porque, se tivesse realmente, e aqui se falou a palavra recursos, se a gente for fazer uma contagem aqui na nossa fala, vai ser muito grande, os recursos teria que inverter. A emenda constitucional 95, ela criou um caos para as políticas sociais. Ela precisaria colocar na agenda a sua revocação, porque ela rebate, inclusive, na assistência social, que, nesse caso, também é muito importante, e na saúde também. Obviamente, num estado de emergência, está se procurando recursos de outros fundos, inclusive de fundos de reserva de pagamento da dívida pública. Mas aceleraria, Ivan, também a discussão e aprovação do Fundeb, procurando recurso para a sua complementação de acordo com a campanha e outros movimentos têm defendido, né? Os estudantes, inclusive, a Confederação dos Trabalhadores da Educação. Então, o Fundeb, eu acho que é um momento de a gente se preparar também para o futuro, que não é de pós-pandemia, mas também de convivência, até que a gente tenha uma vacina ou remédios, como é que diz, confiáveis, que a gente não tem ainda, tem cenários para isso. E, por fim, eu radicalizaria também num princípio constitucional de consulta. Eu não ia consultar quando é que vai ser o adiamento, como já saiu, Ivan, já saiu ontem, que vai ser ou 30, ou 60, ou 120 dias. Os estudantes que estão inscritos, eu acho que são 40 milhões, não lembro agora a cifra, o Jefferson pode até me complementar, eles vão ter o direito de opinar. Eu já tinha alertado aqui, apesar de eu sou a favor de todas as consultas públicas, que o acesso desigual ele pode gerar também um resultado desigual, inclusive nessa consulta. Então, eu convocaria as organizações que têm interesse no Enem
para um grande debate pensando isso. Nós, da campanha, estamos com ação civil a partir da Defensoria Pública da União para uma readequação desse cronograma e que, nesse sentido, as partes sejam escutadas. Porque a gente se falou aqui de acesso à tecnologia e comunicação, mas tem outros aspectos. Por exemplo, o aspecto da alimentação escolar, o governo do Estado emitiu os cartões. Mas o que me garante que os estudantes de situações mais vulnerabilizadas estão tendo acesso à alimentação desses cartões? Essa ação do Ministério ela é muito importante nesse sentido, não só para saber se os recursos estão sendo bem aplicados, mas também para chegar aí. A outra coisa é, as famílias pobres, diferente das famílias mais abastadas, que têm apoio de livro, de suporte, né? Elas, mais tempo em casa, é mais trabalho para os jovens, é mais trabalho para os adolescentes. Então, é uma desigualdade imensa que o ministro Guedes ontem ficou assim, pasmo, que não sabia disso. O presidente da Caixa disse isso também, e eu fico perguntando em que países eles moram, em que planeta eles habitam. E eu, Ivan, sinceramente, eu acho que enquanto a gente não tiver uma radiografia muito precisa do retorno das aulas, no Brasil todo, o Enem é nacional, não é Recife, não é Pernambuco, não. Eu posso me inscrever aqui e concorrer para o Rio Grande do Sul, para o Acre, para o Ceará. Então, essa questão do calendário, né, de consolidar ele, é mais complexo, porque o Enem é um exame nacional. Então, esse debate de uma suspensão, talvez de um ano letivo, ele é muito duro, mas eu acho que ele é necessário de ser feito a partir da provocação que você faz. Avanildo, deixa eu fazer só uma colocação rapidinho. Quando os estudantes falam da questão do acesso à internet, que milhares de estudantes já não têm acesso, e aí vem o ministro da Educação, eu acho que às vezes é até bizarro falar isso, mas o que ele quer fazer eu acho que é palhaçada com a cara dos estudantes. Como é que os estudantes que não têm acesso à internet vai poder optar pelo dia e mês que vai ter a prova? Então, assim, quem vai estar optando são as pessoas que tiveram acesso à internet. E aquele pessoal que não tem acesso, que a maioria das vezes faziam suas inscrições nas escolas que estudam através do acesso à internet que tem dentro do colégio. Então, assim, é meio que bizarro, entendeu? O governo ele não está preocupado em momento algum com o bem-estar dos estudantes ou com quem precisa. O governo, como todo mundo sabe, foi um governo que foi eleito na base de fake news, que está aí a investigação, eles estão com medo disso, e que o presidente sempre disse que não sabia não entendia nada de educação, não entendia nada de economia, não entendia nada de saúde, e que a gente está vendo o desmantelo que está no nosso país. Então, assim, eu achei muito pertinente quando você falou que o Ministério, junto com as forças que precisam ter um diálogo e fazer uma audiência para discutir os rumos da educação no país, mas o grande problema é que o Ministério da Educação ele não quer o diálogo com a juventude, ele não quer o diálogo com os estudantes, entendeu? Por várias vezes a UBS, a UNE, tentou procurar o Ministério da Educação e foi recebida a bala. Foi assim que o Ministério recebeu os estudantes. Então, assim, a gente não é marginais, a gente é estudante e é o futuro desse país. E a gente precisa, o Ministério precisa entender que a única coisa que a gente quer é o que é direito nosso, e a gente precisa de respeito. Jefferson, obrigada. Avanildo também. Vamos ouvir o professor Armando Reis, que pediu mais uma intervenção. Professor, seu microfone está fechado. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que estou muito satisfeito participando dessa audiência pública e eu estou aprendendo e tenho uma missão. Eu gostaria de dizer proativamente que, como eu estou aqui como Conselho Estadual de Educação, eu tenho uma missão e eu gostaria de executar bem a minha missão de retornar ao Conselho
expressei ao Conselho Estadual de Educação que eu não tenho condições de levar toda a riqueza dos depoimentos feitos aqui e propostas e críticas, e isso deve chegar ao Conselho Estadual de Educação. Portanto, essa é a primeira observação. Segundo, eu gostaria que o presidente do Conselho Municipal de Educação ele fez referência a um documento a ser produzido, se eu estiver enganado, pode me corrigir logo, que o Conselho Municipal de Educação vai produzir. Sendo isso, eu gostaria que houvesse um diálogo entre o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Estadual de Educação, e esse diálogo é muito importante. Nós estamos no contexto em que as falas são desconexas, que há muito conflito, e, nesse conflito, o aluno, o professor, a sociedade são os prejudicados, sobretudo os alunos, né? De forma que haja um diálogo na produção desse documento do Conselho Municipal de Educação com o Conselho Estadual de Educação. E como o município trata da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, no Conselho nós temos uma Câmara, que é a Câmara de Educação Básica. E a Câmara de Educação Básica ela trabalha as demandas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Portanto, o diálogo seria com o Conselho via SEB, ou Câmara de Educação Básica. E terceira e última observação que eu gostaria de fazer é com relação ao parecer 5 do Conselho Nacional de Educação. Nós estamos trabalhando no Conselho à luz do parecer. Com os conselhos, eles têm autonomia enquanto instâncias de deliberação, de análise, de assessoria, etc., mas nós dialogamos com o Conselho Nacional de Educação. E, com relação ao parecer número 5, 2020, que é o parecer que trata da reorganização dos calendários escolares e da realização das atividades não presenciais, e agora vai tratar das atividades presenciais com o retorno às aulas, que a gente não sabe quando vai ser. Eu gostaria de apenas ler um tópico bem curtinho do parecer, quando ele coloca o seguinte, tem a ver com a nossa conversa aqui: como reorganizar os calendários escolares, considerando as condições particulares de cada rede, portanto, de cada sistema, escola, professores, estudantes e suas famílias. Portanto, tem uma abrangência, não é? É muito importante que todas as lideranças educacionais elas nós ouçamos as instituições de ensino, as unidades escolares, que nós ouçamos os professores, os alunos e os pais. Os que fazem a escola não estão sendo ouvidos. Ouvem-se os administradores, os gestores, os burocratas, mas, de fato, os grandes protagonistas da educação, esses protagonistas não estão sendo ouvidos. Então, é uma proposta também que eu faço, que essa audiência pública aqui, ela chegando ao Conselho Nacional de Educação, eu creio que seria mais uma fala significativa de uma cidade como Recife, através da sua Câmara Municipal, que hoje está analisando os desafios, né, desse contexto de pandemia. Tem tudo a ver com o documento do Conselho Nacional de Educação. E dizer para vocês que o documento foi homologado pelo Ministério, mas houve um item que foi vetado, e esse item retornou para o Conselho Nacional de Educação e ele está sendo reescrito. E o que eu fui informado, nós fomos informados por uma das conselheiras que está trabalhando
nessa alteração do parecer número 5, que é exatamente sobre o Enem. Então, se chegar da Câmara Municipal do Recife, a partir dessa audiência pública, eu creio que vai ser um adendo importante para ser levado em consideração no que vai ser colocado no parecer sobre o Enem. É isso, e eu creio que com essa minha fala, eu me coloco à disposição ainda, mas eu creio que eu não tenho mais nada a dizer. Obrigado. Ana Professor Lúcia. Armando. Oi, Jefferson, só um minutinho. Certo, assim que puder, eu queria fazer uma pergunta ao professor Armando. Ok, lhe daria a fala. Professor Armando, com certeza o senhor trouxe contribuições valiosas. Eu quero só lhe dar a devolutiva de que nós estaremos fazendo, sim, um relatório minucioso com todas as falas. Tem uma pessoa do nosso mandato fazendo isso. Depois ela, se escapar alguma coisa, escapulir alguma coisa, ela isso está gravado, vai ficar gravado, ela vai registrar e a gente vai lhe encaminhar, nem se preocupe. É importante também que, nos mesmos e-mails que a gente convidou os senhores, a gente dê dessa devolutiva dessa ata e também encaminharmos ao Conselho Nacional para que, como o senhor bem disse, esse importante debate feito em Recife chegue também na esfera federal. O estudante Jefferson quer fazer uma pergunta para o professor Armando. Por favor, Jefferson. Professor, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Eu queria saber, o senhor, como Conselho de Educação do Estado, tem alguma informação sobre essa questão do cartão alimentação que estão sendo disponibilizado para os estudantes? Tendo em vista que eu fui procurado por alguns estudantes da rede pública, que está tendo uma dificuldade muito grande, porque assim, as primeiras pessoas que receberam esses cartões, até então eram pessoas que estavam cadastradas no NIS e que recebiam Bolsa Família. Porém, tem pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família e que não teve acesso ainda a esse cartão. E a resposta que veio da escola é que ele não tem direito. E aí eu queria saber como é que ele deve tramitar e a quem ele deve procurar para poder ver essa questão. Jefferson, primeiro eu gostaria de parabenizar pela sua participação nessa audiência pública representando os estudantes. Com relação a esse assunto específico de o cartão alimentação, não passa pelo Conselho. O que nós sabemos do Conselho são informações prestadas pelo secretário de Educação, professor Fred Amâncio, e por integrantes do Conselho, que são também da Secretaria de Educação. Via Conselho Estadual de Educação, eu sugiro a você, como a Ana Lúcia tem o e-mail do Conselho e esse e-mail chega a mim, se por acaso você fizer a sua demanda, fizer a sua colocação, a sua crítica, eu apresentarei no Conselho na próxima reunião, que vai ser na próxima semana, segunda-feira. Nós temos 2 reuniões por semana, online, segunda e quarta-feira. Então, você colocando essa sua observação no e-mail que chega a mim e eu levarei ao Conselho. Tá ok? Certo, obrigado. Obrigada, professor Armando. Jefferson. Professor Armando me fez uma pergunta. Isso, o professor Armando fez uma pergunta. Professor Francisco, por favor. Sim. Professor Armando, é claro Oi. que a gente vai fazer isso junto com o Conselho Estadual. Inclusive, essa resolução do Conselho Municipal, ela tem no seu preâmbulo a resolução do Conselho Estadual de março, que é base, a gente considera como base para o nosso trabalho, também como do Conselho Nacional. E aí eu estou aguardando a gente ter o texto base já todo pronto, ele está agora em apreciação. Ele passou por uma assessoria jurídica e está em apreciação novamente pelos conselheiros e conselheiras. E assim que os conselheiros e conselheiras liberarem, que é agora, breve, a gente vai passar, sim, para o Conselho Estadual e também para o Ministério Público, que está interessado nessa resolução. Inclusive, na reunião que nós tivemos, o professor Antônio Habib, que eu acho que é hoje o atual presidente do Conselho Estadual, estava presente, e é importante para a gente trabalhar junto. Não tenha dúvida de que a gente vai passar isso para o Conselho Estadual, e depois o Conselho Municipal quer discutir alguns detalhes
dessa resolução, quer dizer, partir para uma parte mais detalhada de normativas, aí fica mais fácil da gente interagir com o Conselho Estadual em tempo de construção, e logo depois discutir a volta à escola, que é outra questão que a gente não sabe quando, mas os conselheiros já querem discutir. Então, assim, para a gente é muito importante essa discussão com o Conselho Estadual, sem dúvida. Obrigado. Professor Francisco, professor Armando, é muito importante que os conselhos, em momentos como esses, né, a gente nunca viveu uma pandemia, mas que a gente não cesse de buscar, professor Avanildo, caminhos, né, possibilidades para essa tarefa difícil. A gente sabe que é uma tarefa muito difícil, não é fácil para quem está gestor, para quem é secretário de educação, para quem está à frente de uma tarefa como essa, de fazer esse retorno, de sentar respeitando as normas sanitárias, mas a gente precisa dizer que o mais importante é ouvir os atores envolvidos. A intenção nossa nessa audiência era exatamente isso, a gente ouviu os conselhos, nós convidamos os sindicatos também, e aí eu quero registrar que nós convidamos outros representantes que, acredito eu, que por motivo de já ter comprometimento na agenda, não estiveram conosco. Convidamos o Sindicato de Trabalhadores da Rede Estadual de Ensino, convidamos o Sindicato de Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino, convidamos também o representante do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, também, infelizmente, não pôde estar presente. Convidamos outros, eu vou tentar citar daqui a pouco, outros representantes para que nós tivéssemos uma diversidade de falas, da riqueza que, como bem disse o professor Armando, tivemos nessa tarde. Aqui nós ouvimos importantes falas, porque, repito, nós estamos vivendo um momento que a gente nunca viveu. Ninguém aqui, nenhum de nós vivemos uma pandemia, sobretudo quando se trata de educação. A gente sabe que, por exemplo, falar para o comércio adequar-se às normas e aos poucos irem retornando é uma realidade. Mas falar para a educação, que lida com gente, olho no olho, corpo a corpo, em salas de aulas cheias, em espaços pequenos, que a gente ainda não consegue dizer que 1 metro quadrado exista, é muito mais difícil e, de fato, requer que nós sejamos muito mais responsáveis e muito mais desafiados em nossos papéis do que a volta, por exemplo, do comércio ou de outras atividades como as que já estão se habilitando a voltar, sendo habilitadas a voltar. Mas, senhores, eu quero agradecer, professor Armando. Gostaria apenas de dizer ao professor Francisco, do Conselho Municipal de Educação, que esse diálogo, ele não é só um diálogo para dizer, olha, eu conversei, eu tratei de ideias, eu achei a pessoa empática, simpática, não é nada disso. Pode ser até empatia e simpatia, mas nesse diálogo que haja convergência de orientações para as escolas, né? Porque, afinal de contas, as instâncias como o Conselho visam o quê? As práticas pedagógicas, as aprendizagens dos alunos. O foco é, né, para boas práticas pedagógicas, práticas de qualidade e que os alunos aprendam. E o item avaliação é um item que está sendo retomado pelo Conselho Estadual de Educação. Eu não sei como esse item avaliação está sendo trabalhado em termos normativos pelo Conselho Municipal de Educação, e esse item, ouviu, professor Francisco, é fundamental que os dois conselhos dialoguem para que não seja, de uma maneira, o aluno de escola pública estadual de 6º ano para cima e o aluno de escola pública municipal até o 5º ano. Não tem sentido isso, né? De forma que o diálogo ele evitará essas dissonâncias que são absolutamente prejudiciais tanto para os professores como para os alunos. Então, eu me congratulo com a sua disposição e fico na expectativa. Obrigado, professor. Então, nós convidamos também a União de Dirigentes Municipais, a Undime, que também não pôde estar presente, não se fez presente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Convidamos ainda a Universidade de Pernambuco, a UPE,
e os demais que eu já citei, os sindicatos e as demais representações. Mas, senhoras e senhores, eu quero voltar à fala, quero saber se mais algum dos nossos convidados querem fazer uso da fala. Depois eu voltarei para os vereadores, para nós encerrarmos a nossa audiência. O professor Avanildo já está inscrito, é o primeiro. Mais algum dos nossos convidados, a gente vai ouvindo e na rodada final a gente volta para os vereadores fazerem as suas considerações finais. Professor Avanildo. Eu vou aproveitar para fazer também minha despedida já, Ana. Agradecer bastante a oportunidade de estar aqui apresentando um ponto de vista que não é meu, é de um coletivo do qual faço parte, que engloba mais de 200 organizações espalhadas por esse Brasil, que a partir do dia 15 até o dia 22, inclusive, estará realizando a Semana de Ação Mundial de 2020. Vocês podem entrar no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Nós iremos realizar uma série de webinários dialogando com o tema desse ano, que é Educação contra a Barbárie, ou Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Nós aqui do Comitê Pernambuco devemos estar fazendo também um seminário virtual no dia 19. A gente vai divulgar isso amplamente, também dialogando como a questão da educação implicou na morte do menino Miguel. E queria dialogar um pouco com o Jefferson, dizer assim que nós temos, no âmbito da alimentação escolar, os conselhos municipais e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Essa instância, elas são, pela prerrogativa da lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem, inclusive, caráter deliberativo, são conselhos pouco conhecidos, poderia ter se apresentado mais nesse momento da pandemia, porque a questão da alimentação escolar ela é muito importante para a garantia do direito à educação, né, como eu já tinha falado anteriormente. Então, eu queria dizer que era importante a gente trazer à tona o controle social e as decisões que esses conselhos, que muitas vezes não são explicitados, até talvez, Ana, um assunto que a gente possa fazer uma discussão mais abrangente. Nós da campanha pelo direito à educação elaboramos vários guias para como orientar ativistas, orientar gestores, no contexto da Covid, desde a educação à distância, alimentação escolar, e estamos lançando o próximo, que vai ser de educação inclusiva, e o último vai ser justamente essa discussão do retorno, que é uma discussão muito complicada, muito delicada, muito complexa, porque ela envolve N fatores, e eu queria reforçar a tua fala, Ana, quando você fala que realmente a gente não pode tratar a educação como uma mera mercadoria, um mero produto econômico. A gente tem, resgato aqui até uma campanha que a CONTE fez um tempo atrás, que dizia educação não é mercadoria, é direito. Por conta disto, não tem pressa, não tem atropelo, se a gente, para fazer um retorno ou decisões apenas com parâmetros econômicos, porque a gente pode estar adotando uma postura muito ruim para a promoção do direito à educação e pode estar caindo realmente numa armadilha muito cruel para quem faz usufruto desse direito, nesse caso, falando do Enem, que é os adolescentes e os jovens desse país, majoritariamente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Avanildo. Você, com muito equilíbrio, traz a sua fala. A gente fica agradecido demais as suas contribuições, tá certo? E vamos fazer outros momentos como esse. Acho que a gente está só no começo dessa discussão. O professor Francisco colocou também aqui, o professor Armando. Ela ainda vai ganhar muito corpo, não é? Porque não dá para a gente dizer que vai se resolver apenas dizendo retornaremos às aulas em agosto e está tudo resolvido. Muito pelo contrário. A gente sabe que a gente tem aí o pós-pandemia, que é exatamente a parte que mais nos preocupa mesmo, para que a gente não venha aí a trazer ainda números mais cruéis para a nossa população. Existem outros fatores que a gente vai precisar lidar e por isso que a educação ela precisa ser debatida, ela precisa trazer outras e outras vozes. Não dá para a gente decidir na ponta,
né? As pessoas que estão lá como gestores e como responsáveis em pensar nessas políticas, elas precisam não se isolar nunca, porque a educação tem que realmente trazer as mãos de todos aqueles que fazem, que são sujeitos desse meio. Mas vamos ouvir agora o professor, quem foi que pediu para mim a fala? Jefferson. Jefferson pediu no chat para falar e depois eu Jefferson, por favor. Eu gostaria de agradecer a vereadora Ana Lúcia e a contribuição de todos para esse debate. Eu acho que foi um debate muito construtivo. Como todos aqui colocou as suas contribuições. Queria falar também em relação, assim, feito o vereador, eu acredito que foi Rodrigo Coutinho, que se posicionou em relação aquela noite que o presidente, uma lei que o presidente sancionou, que é a retirada dos reitores, né? Poder trocar o ministério, poder trocar os reitores. Eu acho que é de extrema importância que o Conselho Nacional haja em favor dos reitores e com apoio dos estudantes, porque eu acho que isso é mais um golpe à nossa democracia, uma democracia que a gente tem tão frágil, e mais uma vez o presidente tenta retirar esses direitos que são nossos, né? De os alunos eleger o seu reitor para lhe representar e tomar a frente ali da universidade, e vem o Ministério por cima querendo a todo custo retirar mais uma vez essa questão. E como a Ana Lúcia também falou, é apenas um momento inicial do nosso debate, né? Muitos debates ainda virão em relação ao pós-ENEM, a educação, de como vai ficar a educação no nosso país, no nosso estado, no nosso município. E queria dizer que os estudantes, a representação, a UEP está disponível para sempre que precisar estar aqui contribuindo com esse momento. Obrigada, Jefferson. Obrigada por sua contribuição, por sua colaboração, viu? Tenha certeza que nós colocaremos o relatório, a ata dessa reunião no seu e-mail, e também contaremos com sua presença em próximos debates. Tá certo? Agora, quem foi que pediu a palavra? Eu não estou visualizando. A gente já está finalizando, vereadores. E aí a gente vou voltar para vocês. Eu quero só perguntar se os nossos convidados querem falar alguma coisa. Raquel Borba, Avanildo já fez a sua fala final. O professor Francisco Luiz também quer fazer sua fala, professor? Até para responder mais uma questão do professor Armando. Professor Armando, sobre a avaliação, o nosso colegiado não entrou profundamente nesse assunto, né? Porque também envolve um amadurecimento. Então, o nosso colegiado colocou a avaliação como algo mais da confiança do professor. O professor vai entrar nesse processo e o professor vai verificar até onde ele consegue colocar essa parte, digamos assim, final dos ciclos de aprendizagem, né? Se há condição de fazer uma avaliação, mesmo que formativa, e que essa avaliação tem a condição de ser levada adiante. Então, assim, a resolução não se aprofunda em avaliação, mas é um bom motivo para a gente discutir, né? Então, a gente vai poder discutir esse assunto melhor. Obrigado, professor Francisco. Vereadora, só antes de fazer as rápidas considerações finais, eu queria fazer uma pergunta, e aí eu faculto aos professores que estão participando da reunião pública, que seria exatamente essa reformulação do ensino médio. Eu sei que essa reformulação que foi feita na gestão do ex-ministro Mendonça Filho, eu queria só... E eu sei também que essa é uma mudança que vai acontecer gradativamente. Mas eu queria ouvir a opinião dos professores que aqui participam dessa reunião pública, se essa reforma a longo prazo ela vai ser benéfica aos estudantes que vão prestar vestibular, se ela vai ser benéfica do ponto de vista de crescimento do ensino médio aí nos anos que estão por vir. Eu poderia dizer alguma coisa. Pode ser? Pode sim, professor. Fica à vontade.
Olha, infelizmente, a BNCC Ensino Médio não foi ainda definida. E eu, há pouco, disse que esse ano não há absolutamente condições políticas dela ser definida, e nós vamos entrar em 2021 e talvez em 2022 sem ter uma definição da BNCC Ensino Médio. E já está um descompasso entre a BNCC Educação Infantil e Ensino Fundamental, que, teoricamente, em Pernambuco e na maioria dos estados brasileiros, a BNCC está sendo implementada. Como, nessa confusão toda que está aí, eu não sei, mas no papel ela foi definida e deveria estar sendo implementada. Eu considero, inclusive, vereadora Ana Lúcia, que seria um bom tema de discussão BNCC. E aí você pega a BNCC como um todo, inclusive o ensino médio, que está a ver navios, e é absolutamente lamentável. E o Enem poderia... Aí vai a minha crença, o conhecimento que eu tenho da BNCC. Eu creio que o que consta na BNCC, as definições são pertinentes para uma melhoria da educação do Brasil, tá? De forma que a BNCC, como definição do currículo da educação básica, é o melhor esforço que o Brasil fez para que nós tivéssemos uma definição do que os professores devem ensinar e os alunos devem aprender. Esse é o foco da BNCC. Tá? Então, eu acredito, e agora, uma audiência pública sobre BNCC, eu já me ofereço para ajudar na discussão, eu creio que seria muito pertinente. Obrigado. Obrigado, professor Armando. O vereador Ivan Moraes vai precisar sair, quer se despedir, nós já estamos finalizando. A vereadora Aline Mariano está agora conosco, também debateu a questão do Enem lá na nossa plenária. E, Ivan, você está com a palavra, porque você precisa sair para fazer as considerações. Obrigado, Excelência. Mais uma vez, acho que eu vou referendar o que alguns já disseram antes de mim. Um debate muito profícuo, um desafio muito grande, né? Mas eu permaneço em questionamento, permaneço procurando compreender qual é, de fato, o grande empecilho para a gente fazer uma discussão honesta, tranquila, racional e importante, corajosa, sobre a real necessidade de se haver o Exame Nacional de Cursos esse ano. Eu acho que ainda que nós precisamos concentrar todos os esforços do nosso país em planejar naturalmente como será essa volta, mas mais do que tudo em zelar pela saúde das pessoas. Não temos a menor ideia de quando as aulas retornarão em forma presencial. É muito possível que isso demore bastante. Eu dizia, especialmente para as crianças mais novas, que curiosamente fazem parte das famílias que mais precisam que volte, né, para que todo mundo possa voltar a trabalhar. A escola é, por natureza, também um ambiente em que as crianças adquirem defesas contra as doenças, adquirindo doenças. Só que essa é uma doença que a gente não quer que as crianças peguem. Então, o resultado dessa audiência, para mim, até agora, é a manutenção do meu pensamento de que talvez, compreendendo todos os danos, todos os malefícios que isso possa acordar, compreendendo que a gente vai precisar de uma estratégia também para zelar pela saúde das escolas privadas e públicas, mas até hoje, esperando aí o posicionamento da campanha pelo direito à educação, que deverá sair, o meu posicionamento hoje é que não está na hora de a gente apressar nem a volta às aulas, nem está na hora de a gente fazer um Enem de qualquer maneira, só porque precisa fazer, porque tem que fazer, porque isso significará um retrocesso muito grande em muitas políticas que fizeram com que a nossa universidade pública hoje seja mais diversa e que tenha a possibilidade de acesso às pessoas menos privilegiadas da nossa sociedade. Mais do que isso, apenas, mais uma vez, dizer da importância desse debate
e parabenizar Vossa Excelência pela organização. É um encontro que foi referendado por toda a casa, mas Vossa Excelência está de paraótimos pela condução desse processo e pela escolha da maior parte dessas pessoas que estão sendo convidadas, que são todas elas pessoas que trouxeram uma contribuição imprescindível para que o debate seja feito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan Moraes, os vereadores que aqui estiveram. A vereadora Aline quer fazer uso da palavra. Aline, nós já estamos nos momentos finais, mas eu não poderia deixar de agradecer a sua presença, porque Vossa Excelência também fez essa fala sobre o Enem em nossas reuniões plenárias. Alguns professores já estão precisando se despedir. A Vanildo Duque já falou no chat que vai precisar sair. A Vanildo, você quer falar ainda, quer se despedir? Quer fazer suas considerações finais? Só parabenizar pela iniciativa todos os seus convidados, que nós conhecemos bem a história de cada um deles. Parabenizar a condução, dizer que, infelizmente, eu não pude participar do início, mas vou recuperar toda a discussão, porque tenho total interesse em fomentar ainda mais essa discussão, e a gente espera realmente que tenhamos bons resultados. Muito obrigada, Ana, e parabéns a todos os convidados. Encaminho para você, Aline, o relatório dessa reunião, a ata dessa reunião, viu? Muito obrigada pela sua presença, que Conte mesmo comigo. sem condições em agenda, você conseguiu entrar para nos dar a boa tarde. Professor Jairo Brito, dê-nos as suas considerações finais, querido. Primeiro, cumprimentar a todos. Foi uma satisfação muito grande participar de uma audiência pública dessa, com meus colegas vereadores, Aline, Rodrigo, Ivan, e com os professores que aqui nos presentearam com as suas opiniões belíssimas, a Raquel, representante do Ministério Público, e dizer que minhas considerações finais vai ser em cima do tema, a questão da pandemia influenciando no Enem. Queria dizer que o Ministério da Educação tem que ter sensibilidade, chamar os representantes das classes que envolvem toda a educação no Brasil, na questão discente, questão docente. Foi dito aí por Jefferson que o Ministério da Educação não recebe os representantes dos alunos. Isso é um absurdo, tem que receber, sempre foi assim, na história da educação em outros governos. Os alunos, principalmente da escola pública, que sabem na necessidade de como pode resolver esse problema da data do Enem, da forma que está, não é marcar datas, não existe isso, né? As aulas na Universidade Federal e nos institutos federais acabaram no dia 19 de março, né? Já tinha aí 3 semanas, 4 semanas de aula. Então, você tem que, quando voltar, né, o calendário escolar, que terminar essa questão da pandemia, porque o nosso objetivo, todos nós, é salvar vidas. Foi muito bem dito aí que não precisa ter pressa, retomar o calendário escolar, faz o recesso de final de ano, dá uns dias de férias de janeiro aos professores e os alunos que são merecedores, e retoma um calendário escolar para concluir esse ano letivo, e a partir daí, de uma conversa com os representantes dos conselhos, a estadual, municipal, federal, das universidades, os representantes do aluno, aí sim marcar uma data que atenda todos os estudantes e que satisfaçam, principalmente, o período que eles tiveram de ter conhecimentos, né, dos conteúdos programáticos, para ter habilidade, estar apto para fazer esse concurso do Enem, que é um concurso bastante democrático. Por isso que é preciso não ter pressa para a realização dessa data e juntar todos os participantes dessa engrenagem e achar uma solução melhor, considerando a variável principal, que é salvar vidas, que estamos numa situação dessa pandemia
que está tirando a vida de muita gente, independente de classe social. Queria parabenizar você, Ana, pela condução, pelos espaços que foi dado, pela contribuição que cada um nos deu nessa audiência, e dizer que está de parabéns todos que participaram e as instituições que mandaram seus representantes, que não mandaram, perderam a oportunidade de aprender mais com essa banca de participantes de tanto conhecimento intelectual, que também me fez aprender muito. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Jairo Brito. De fato, foi uma reunião muito produtiva. Eu quero agora falar com o professor Francisco Luiz também, dizer logo que a nossa representante Raquel, do Ministério Público, agradeceu a participação e disse que está levando todas as falas para o Ministério Público. O Avanildo já precisou se ausentar. E agora vamos ouvir o professor Francisco e a gente encerra com o Rodrigo Coutinho, o vereador Rodrigo Coutinho. Ana, muito obrigado pelo convite e pelo aprendizado, né? Eu aprendi aqui com todos os retângulos que eu estou vendo na tela e outros mais. Vou levar isso para o Conselho. Você já foi presidente do Conselho Municipal de Educação e hoje é conselheira, então a gente tem condição de levar muito do que a gente tem aqui, ou teve aqui na Comissão de Educação da Câmara Municipal. E, assim, essa interação, né? Por incrível que pareça, essa interação com o professor Armando eu tive aqui durante essa reunião, que isso é muito importante, né, professor Armando? E aí a gente está à disposição, viu? Tanto no Conselho como na Secretaria de Educação, para essa construção. Então, Ana, o que você permitiu aqui, convidou e organizou, foi a construção do que é que a gente pode fazer para que a educação seja um instrumento de desenvolvimento social. Muito obrigado. A gente que agradece, professor, a sua disposição em participar. Sempre com muito carinho o senhor atende os nossos convites, as nossas convocações. Sabemos que o senhor tem uma agenda bem vasta, ainda ao executivo, né, da nossa pasta. Tenho certeza que a gente vai levar essas boas propostas e vamos fazer uma ata bem robusta e trazer outros momentos para a gente discutir, levar as nossas contribuições para chegar ao Conselho Nacional e chegar ao MEC também. O vereador Rodrigo Coutinho, o professor Armando Reis ainda quer falar alguma coisa, ainda quer... O convidado sempre aqui manda, não é, vereadores? Disse, da minha satisfação de ter participado, e para mim foi surpreendentemente muito acima das minhas expectativas. Parabéns. A gente que agradece, professor Armando, a sua participação e vamos nos falando, viu? Vamos afinar aí esse diálogo com os conselhos. O vereador Rodrigo Coutinho, por favor. Bom, Ana, só finalizar aí agradecendo e parabenizando a comissão pela realização dessa reunião pública. Sem dúvidas, é de extrema importância, que a Câmara Municipal do Recife precisa sim participar, precisa sim debater. E uma reunião pública dessa qualidade, com diversos professores, aí, o professor Francisco Luiz, o professor Armando Reis, aí, que ainda estão conosco nesta reunião, é de extrema importância, bem como o Jefferson, aí, representando também a União dos Estudantes. Eu acho que foi, de fato, uma reunião bem proveitosa. Dizer, Jefferson, que, de fato, essa situação que você ressaltou do Ministério da Educação me preocupa bastante também. Realmente, eu acredito que os institutos federais, as universidades federais, elas têm, sim, que ter autonomia de poder eleger os seus reitores, os seus representantes. Por isso, essa foi uma portaria aí completamente equivocada que a Presidência da República acabou emitindo aí e publicando em Diário Oficial nessa semana. Mas, ademais, parabenizar aí, agradecer a participação e o convite de Vossa Excelência, a vereadora Ana Lúcia. Agradecer também a todos os vereadores que contribuíram nesse debate, o vereador Jairo Brito, a vereadora Aline Mariano, o vereador Ivan Moraes, todos que participam. Dizer que o nosso mandato sempre vai estar à disposição da educação,
dos interesses dos estudantes universitários, dos interesses dos estudantes de uma maneira geral, que essa é uma pauta sempre muito importante e que eu tenho certeza que é quase que unânime na Câmara Municipal do Recife. Todos querem uma educação de qualidade e que a gente consiga, de fato, a mesma oportunidade, uma forma democrática de conseguir se acessar aí as provas do Enem e todas as coisas e todas essas situações que dizem respeito aí à vida do estudante. Portanto, muito obrigado, parabéns, vereadora Ana Lúcia, e parabéns aí a todos os professores e participantes dessa reunião. Obrigada, vereador Rodrigo Coutinho, parabéns. Novamente, é estendido aos 39 vereadores que aprovaram esse requerimento da Frente Parlamentar. Agradecida demais aos vereadores que aqui passaram, Ivan Moraes, Rodrigo Coutinho, Jairo Brito, a vereadora Lin Mariano, mesmo com a agenda dela, se encaixou aqui para estar conosco nesse momento, os nossos convidados, os que já precisaram se ausentar, os que ainda estão até agora, muito obrigado. Tenho certeza, senhores e senhoras, que nós vamos sim dar as nossas contribuições e juntos nós vamos vencer esse grande desafio, esse gigante desafio que é o pós-pandemia para a educação do nosso estado, do nosso município e, sobretudo, do nosso país. Muitíssimo obrigada a todos, um grande abraço. Eu encerro aqui a nossa reunião, muito feliz por esse debate e tenho certeza que essa ata será um instrumento documental muito importante e valioso. Muito obrigada. Um grande abraço a todos.